Em dia triste pela morte de um dos maiores gênios do futebol, diretoria do Vasco mantém conversas para aquisição em definitivo do nosso camisa 10. Ex-jogadores do clube falam da morte de Diego Armando Maradona. Especialista garante, Vasco é favorito na Copa Sul-Americana em confronto pelas oitavas de final. O time já está na Argentina. E o Sub-20 do Vasco? Mais um mole no Campeonato Brasileiro da categoria. Isso tudo e muito mais daqui a pouco no nosso AVNews. E se ontem eu trouxe o violão, olha quem tá aqui comigo. Ela mesmo, a guitarrinha. Solta aí, galera! Alô, turma! Aquele abraço gigante para você ligado aqui no AVNews. O Flávio Dias continua no estaleiro, mas eu chego para representar e trazer todas as informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa quarta-feira, véspera do primeiro jogo do Vasco pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, mais um dia muito triste para o futebol. Perdemos um dos maiores gênios da bola, Diego Armando Maradona. Morreu aos 60 anos em Buenos Aires por conta de uma parada cardiorrespiratória. O Vasco, inclusive, fez duas homenagens nas suas redes sociais ao craque argentino. Você está vendo aí na tela essas duas postagens feitas pelo Vasco. Os argentinos do Vasco também fizeram homenagem a Dom Diego. Leonardo Gil postou essa imagem e o nosso 10, bem 10, Martim Benítez, também prestou homenagem ao craque argentino. Outro que também fez uma homenagem a Maradona foi o atacante Gustavo Torres com essa postagem em seu Instagram. E olha, o Vasco que tem uma passagem marcante com Maradona. Em 1994, o craque argentino voltava depois de 12 anos ao futebol argentino, depois de uma passagem por todo esse período no futebol europeu, estreando com a camisa do Newell's Old Boys e logo num amistoso com o Vasco, que fazia sua preparação para o Campeonato Carioca daquele ano, que tentava o tricampeonato. O Vasco também estreava Ricardo Rocha na defesa e o menino Denner com a camisa 10. E foi o nosso camisa 10 que foi brilhante na partida. Tudo bem que terminou 0-0, mas Denner empolgou os argentinos e também Dom Diego. E quem estava nessa partida, lá em Rosário, nesse amistoso 0-0 Vasco e Newell's Old Boys, foi o lateral Pimentel, que fala um pouquinho sobre a morte de Dom Diego Armando Maradona e também um pouco sobre esse amistoso entre Vasco e Newell's Old Boys. Então, Emerson, essa notícia aí da morte aí do Maradona, cara, para nós, ex-jogadores de futebol, para os jogadores atuais, para vocês que trabalham aí na mídia esportiva, a notícia é impactante, né, cara? E eu tive o prazer de jogar contra, o Maradona pelo Vasco, ele no Newell's Old Boys, e, rapaz, foi muito marcante, que foi na ocasião que o Denner deu aquele drible lá, vários dribles, que saiu cortando todo mundo. Ele só não fez o gol, mas que o Maradona ficou impressionado, entendeu? Imagina o Maradona ficar impressionado com o jogador. Realmente o Denner também era um fenômeno, que Deus o tenha. Mas nosso time também tinha muitos jogadores experientes. Tinha o Carlos Germano, o Rocha, o Torres, o Cássio, o Luizinho, o França, o Jean, o Valdir. A galera muito, muito também promissora, e outros que também já eram realidade. Mas foi um prazer, cara, foi um prazer ter jogado contra o Maradona e ele ter se sentido, bem, mesmo, falando mais praticamente sobre o Denner, mas para nós jogadores, que vimos jogar na época, foi uma coisa muito, muito gratificante. E que Deus o tenha, Emerson? E um abraço aí para todos aí da Atenção Vascaíno, valeu? Foi um prazer realmente jogar contra e ter o prazer de ter visto também ele fazer o que fez dentro de campo. E a maior responsabilidade de marcar Dom Diego Armando Maradona nesse amistoso ficou para a dupla de volantes do Vasco, Luizinho Quintanilha e Leandro Ávila. E os dois falam com exclusividade aqui no canal Atenção Vascaínos sobre como foi esse amistoso e a honra de marcar Dom Diego Maradona. Confere só! Boa noite, galera do Atenção Vascaínos. Aqui é Luizinho Quintanilha. E infelizmente hoje tivemos essa notícia do falecimento
desse grande astro, né? Desse grande jogador, que foi Diego Maradona. Né? Eu tive a honra e o prazer de confrontá-lo, de enfrentá-lo ali no amistoso, né? Em 94, pelo Vasco da Gama. E foi a estreia do nosso querido Denner, que também já faleceu. Foi um grande jogo, né? E o Maradona ficou encantado com a atuação do Denner, com os dribles, e ele que estava se preparando aí para o Mundial dos Estados Unidos, né? Mundial de 94, também fez uma bela partida, né? Vinha atravessando já algumas dificuldades na questão pessoal, mas se tratava de Maradona, né? Um gênio do futebol e uma perda muito grande para todos nós, né? Foi uma notícia muito chocante que deixou todo mundo muito triste, né? Todo mundo que é amante do futebol, que adora futebol, com certeza adorava Maradona. Forte abraço aí para todos do canal, né? Nosso querido canal Atenção Vascaínos, né? Nosso Flávio Dias, Emerson, JP, nosso comentarista de ouro, né? Nossa princesa aí que está sempre participando, Vaguinho, o dono de Araruama, o rei de Araruama, e um grande abraço, um forte abraço para o meu querido amigo Bismarck, né? Cracaço de bola, cracaço como gente, como pessoa. Muita sorte para todos vocês, né? E vamos que vamos, Vasco da Gama. Vamos dar mais uma virada na nossa história. Forte abraço a todos. Então, esse jogo entre New Old Boys e Vasco, em 94, foi um jogo que reuniu muita expectativa, né, da nossa parte entre os jogadores, porque mesmo sendo um jogo amistoso, a gente sabia que o Maradona ia jogar, né, e pelo nosso lado ia estrear o Denner e, se eu não me engano, o Ricardo Rocha também, né. Então a gente estava com um time bastante veloz, experiente, misturado com os jogadores aí que a gente tinha, né? E óbvio que a gente jogou para ganhar eles também. E de repente o Maradona era o grande astro do jogo, né? Por ser o grande craque que foi. E de repente o Denner rouba a cena, fazendo algumas jogadas assim mirabolantes, né? Na partida. Eu lembro que a torcida no momento ficou espantada, daqui a pouco começou até a aplaudir o Denner, né, algumas jogadas quando ele tocava na bola. E se eu não me engano, depois até o Maradona foi cumprimentar o Denner, né, foi saudar ele após o jogo. Então assim, foi um jogaço de bola, né, onde reunia ali dois grandes craques que infelizmente hoje já não estão mais entre a gente, mas que deixaram muitos ensinamentos e deixaram muitas saudades também. Então eu guardo com muito carinho aí na lembrança, apesar de não recordar dos detalhes do jogo, mas foi um jogo importante em que a gente, em que todo jogador quer jogar, né? Eu acho que, se não me engano, foi em Rosário o jogo, na cidade de Rosário. Tinha bastante gente, obviamente, né? Todo mundo para ver o Maradona. E acabou o empate. Eu acho que as duas equipes saíram contentes de campo, mas foi um grande jogo. E com o falecimento de Diego Maradona, muita gente veio nos perguntar sobre a possibilidade do adiamento dessa partida entre Vasco e Defensa e Justiça na Argentina amanhã às 9h30 da noite. Havia até essa possibilidade por conta do luto decretado pelo governo argentino, mas a Conmebol avisou ao Vasco que a programação está mantida e o jogo será realizado mesmo nessa data e nesse horário, mesmo jogando em território argentino. Por isso, o Vasco já até viajou, você está vendo aí um stories publicado pelo meio-campo Juninho. O Vasco já chegou a Buenos Aires para fazer essa partida contra o Defensa e Justiça. O Vasco que tem 10 desfalques para esse jogo e também o técnico Ricardo Sapinto, que foi diagnosticado com Covid-19. O time será comandado pelo Alexandre Gracelli, um dos auxiliares de Ricardo Sapinto, e deve manter em campo o esquema no 3-5-2. O Vasco deve entrar em campo com a seguinte formação: Lucão no gol, 3 zagueiros, Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça.
Na lateral direita, Léo Matos. No meio-campo, Marcos Júnior, Léo Gil. Aí uma dúvida, pode ser Carlinhos, Juninho ou até Pikachu, e na ala esquerda Neto Borges. E lá na frente, Gustavo Torres e Germancano. Esse deve ser o time do Vasco para esse confronto contra o Defensa e Justiça. E o Defensa e Justiça? Como vem esse time para esse jogo contra o Vasco na quinta-feira, 9h30 da noite, pela Copa Sul-Americana? Pouca gente no Brasil sabe detalhes sobre essa equipe e por isso eu bati um papo com o jornalista brasileiro Josa Novales, especialista em futebol sul-americano, para falar e destrinchar todos os detalhes relacionados a essa equipe. Confere só como foi esse bate-papo. Como é que o Hernan Crespo dominou esse time e mantém essa conduta de time ofensivo? Queria que você falasse um pouquinho sobre o técnico deles. Então, o Crespo é mais um técnico na linha dos bielcistas, né, que são técnicos que herdam a filosofia de jogo, o modelo de jogo, a visão de jogo do Bielsa. E esses caras são todos loucos. Os melhores bielcistas são tão loucos como o Bielsa. Ou seja, a gente está falando de técnico que a maioria estudando, é técnico que não para de estudar futebol em um momento. A gente está falando de técnicos que, se não tiver futebol acontecendo, ele vai assistir, procurar algum jogo na TV para assistir, para ficar analisando. O tempo inteiro está analisando o jogo, o tempo inteiro está analisando o posicionamento dos jogadores, o tempo inteiro ele está pensando o futebol. O Crespo não é diferente. Ele é buscado para o Defensa por causa disso, para substituir um técnico como Becachete, por exemplo. Ele já fazia esse trabalho em outras equipes do sul da Grande Buenos Aires, no Aldosivi, especialmente. E aí ele acaba se candidatando, quando ele chega, já encontra uma mentalidade pronta. Isso é muito importante, inclusive para as equipes brasileiras. A mentalidade no clube, já existe uma mentalidade ofensiva no clube. Então ele que é um técnico ofensivo, não precisou fazer muitas coisas, porque os jogadores já atuavam como ele gostava, de forma ofensiva, tentando vencer as partidas, tentando buscar o gol o tempo inteiro. Então ele não teve muito trabalho para se adaptar à equipe, porque ele pensa o futebol de forma ofensiva, assim como o modelo do clube também pensa. Os jogadores da canteira, que são formados na canteira do Defensa, hoje, alguns já estão subindo, também sobe da mesma forma, com mentalidade ofensiva. Então, não há muito problema para o técnico. O problema seria se chegasse um técnico retranqueiro, que aí os jogadores não iriam entender a proposta e teriam uma certa dificuldade. Então, esse não é o problema também do Defensa. O Crespo está muito bem adaptado ali com a equipe, é um cara muito sério e tende a fazer muito sucesso no futebol como o time do Defensa e Justiça vem, pelo menos no Campeonato Argentino, de dois resultados negativos. Empatou em 0-0 com o Independiente e perdeu para o Colón por 2-0. Quais seriam os pontos fracos desse Defensa e Justiça que o Vasco pode atacar? Por exemplo, o goleiro deles, pelo que a gente já observou em algumas partidas, é um goleiro que não é tão instável assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre os defeitos, vamos dizer assim, os pontos fracos do Defensa e Justiça que o Vasco pode atacar. De fato, o goleiro é dos melhores, né? Curiosamente, ele está melhor quando a equipe estava também muito melhor. Então, hoje a defesa está o sistema defensivo está muito mais desprotegido. E aí, essas individuais, esses limites técnicos do goleiro acabam aparecendo. Eu acho que é preciso forçar bastante. Quando o Vasco tiver uma situação de pressionar a saída de bola, acho que não é essa. Não deve ser o comportamento do Vasco, essa questão de ficar muito em cima do defesa, tem que guardar mesmo o seu campo de defesa. Mas, enfim, quando o Vasco precisar forçar um pouco a saída de bola do defesa, tem que fechar bastante em cima do goleiro, porque ele gosta de ser com o pé. E, às vezes, hoje em dia, tem falhado, não somente nisso, mas tem falhado também em alguns gols, né, que antigamente ele pegava, né, aquelas bolas ditas impossíveis que alguns goleiros pegam, ele não está conseguindo defender essas bolas. Bom, então o goleiro aí, de certa forma, é um pouco negativo, sim, que hoje aparece mais em função do sistema não estar funcionando como antes. Outros problemas do Defensa. O Defensa, hoje, ele não tem intensidade do seu jogo, que é o elemento principal dessa equipe, é tudo que essa equipe precisava, é tudo que ela precisa para que as coisas aconteçam bem. Depois da futebol, o Defensa não trouxe essa intensidade de algo que existia anteriormente, e sem ela, amigo, fica complicado demais, porque eles precisam mudar o posicionamento do corpo quando estão lá no setor de ataque, e de repente o adversário pega a bola. Como é que eu me comporto? Como é que eu viro meu corpo? Como é que eu faço para atacar o portador da bola? Então, para isso tudo, precisa também da intensidade, no caso mais da intensidade mental, inclusive, né? Precisa também da intensidade física para fazer a recomposição, e eles não estão conseguindo fazer com eficiência. E aí, algo interessante para ser dito. O Defensa é uma equipe que joga marcando muito alto. É uma equipe que gosta de jogar no campo do adversário com a sua defesa
a linha é muito alta. Então, quando essas equipes jogam dessa forma, elas perdem a bola, elas precisam exercer a pressão pós-perda e a recuperação ali naquele setor. Isto não está acontecendo com defesa, o que sempre acontecia. E quando essas equipes jogam desta forma, há algo muito interessante para se observar. Os zagueiros, geralmente um ou dois, ficam ocupando o corredor central, o que é muito natural, porque ele tem uma condição melhor de ir para um lado do campo ou para o outro lado se ele estiver centralizado. Por outro lado, se os adversários pegam a bola e fazem um contra-golpe contra a defesa, naturalmente que tem que atacar pelos lados do campo, porque evita o zagueiro que está ocupando o corredor central. Então, o contra-golpe tem que correr pelo corredor lateral. Então, o que a gente vê no defesa em alguns momentos, quando a equipe perde a bola e sofre contra-golpe? A gente percebe que o zagueiro de defesa, algo inclusive que eu vejo no Atlético Mineiro, os zagueiros de defesa que ficam centralizados, às vezes um ou dois, às vezes até mesmo, o que eles fazem? Eles estão ali no corredor central, e aí, em função de desorganização mental, em função do momento de defesa, eles correm errado, e aí retornam errado, recompõem errado. O jogador, quando há o contra-golpe, o jogador que tem que fazer a perseguição é o jogador do lado de campo, o atacante da equipe do defesa, que está no lado do campo. Então, é ele que perseguir o portador da bola na situação de contra-golpe. É ele que tem que recompor pelo corredor lateral. O zagueiro tem que recompor pelo corredor central, que é a única forma de tirar a vantagem do atacante quando o atacante chegar perto da área. Porque o atacante, quando ele chega perto da área, ele vai centralizar para buscar uma melhor oportunidade para o arremate, ou ele vai buscar colocar essa redonda, a bola, também ali na parte central, para o arremate. Então, o que acontece? Se o atacante, se o zagueiro, quando ele tenta perseguir o atacante, indo mais diagonal, ele perde tempo. Se ele volta pelo corredor central, quando o atacante chega perto da área, o zagueiro consegue tirar essa diferença. Então, esse tipo de postura é uma postura correta e a gente não vê esse tipo de coisa hoje na equipe do Defensa e Justiça. Ou seja, o Vasco tem que atacar pelos lados, tem que forçar essa equipe do Defensa pelo lado do campo. E eu diria, sobretudo, pelo lado esquerdo da defesa da equipe do Defensa e Justiça. Porque muitos dos gols que vem levando atualmente ocorrem, sobretudo, por jogadas pelo lado esquerdo da defesa da equipe argentina. Então, é por ali que o Vasco tem que atacar. Procurar os lados, preferencialmente o lado esquerdo do campo. Mesmo quando não for necessariamente o contra-golpe. Mesmo assim, o ideal é buscar o corredor lateral esquerdo, a parte esquerda da defesa do Defensa. E ali, a equipe argentina tem, de fato, cometido muitos erros. E o Vasco, para essa partida contra o Defensa, tem a volta do Léo Matos, que é um lateral ofensivo pela direita de ataque do Vasco, defesa esquerda pela defesa e Justiça. Rapidamente, o Josa, para a gente fechar esse bate-papo, o que você acredita que deva acontecer nessa quinta-feira? O Vasco tem condições de sair da Argentina, por exemplo, com a vitória? O que você acredita? Acredito sinceramente que sim, porque pelo que eu tenho visto, esse defesa andou perdendo jogos de uma maneira que nunca perdia antes. Inclusive para alguns adversários que apresentam certa instabilidade no seu jogo. Então a defesa tem perdido partidas para adversários que têm problemas de formação, têm problemas de qualidade no elenco e tem instabilidade também no seu elenco. Então, acho que é possível sim. E para isso, acho que o Vasco tem que jogar, sobretudo, plantar sua defesa. Contra o São Paulo, o Vasco foi muito bem, sobretudo por quê? Porque ficou esperando o São Paulo. Se fez isso com o São Paulo, precisa repetir a dose contra o Defensa, porque o Defensa joga ainda mais no campo de ataque do que o São Paulo. Aqueles espaços que o Vasco teve contra o São Paulo, ainda mais contra o Defensa e Justiça. Muito mais. Então, tem sim que tentar jogar com inteligência, sem mandar mensagem do medo. Estou defendendo, mas não estou com medo de vocês. Mas tem que jogar com inteligência, plantado sobretudo no seu campo de defesa, porque a equipe argentina não abre mão de jogar desta forma. Se a crise fosse ainda pior do que está acontecendo agora, ainda assim, eles não abriam mão do seu modelo de jogo. Se o Crespo sinalizasse uma tentativa de mudança, seria muito criticado no clube por causa disso. Então, ele já deu demonstrações disso, de que em momentos difíceis, como foi em uma outra partida que aconteceu recentemente, ele manteve a mesma forma de jogar, com mais posse de bola, né, atuando o tempo inteiro ali no campo do adversário. Então, é assim que ele vai jogar contra o Vasco. Então, no sentido de o Vasco tentar atacar esse Defensa e Justiça. O sentido disso é o Vasco realmente esperar pela defesa, porque vai ter espaços para contra-golpear, vai ter espaços para jogar. Então, esta é a maneira do Vasco se comportar. Se comportar dessa forma
com inteligência, plantado no seu campo de defesa, acho que tem condição de ter um bom resultado da Argentina, inclusive a vitória. Acho que é muito improvável. O problema é que realmente não pode mostrar para o defensa que, ao se defender, está fazendo porque tem medo da equipe argentina. Você já baixou o aplicativo da OneFootball? Não baixou? Olha, eu vou trazer uma novidade para você que você vai adorar. Lembra que eu falei que a OneFootball, com layout novo, estava agora também com a gratuidade do futebol alemão, das transmissões da Bundesliga? Pois bem, agora você poderá ver no aplicativo da OneFootball Neymar e Companhia Limitada. É isso mesmo. A OneFootball agora tem os direitos também de transmissão gratuitamente para você do campeonato francês. É isso mesmo. Já a partir de agora, dessa semana, o campeonato francês pode estar na palma da sua mão. Vá aqui na descrição desse vídeo, baixe o aplicativo da OneFootball gratuitamente e você vai ter muita informação, um layout lindo e as transmissões 0800 de dois dos campeonatos mais importantes do futebol europeu, a Bundesliga e a Liga 1 da França. É isso aí. OneFootball, parceira do canal Atenção Vascaínos, e agora, transmitindo o futebol francês para você. E os especialistas? O que eles acham desse confronto do Vasco na Copa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça? Será que o Vasco tem condições de sair da Argentina nesse primeiro jogo com a vitória? Eu fiz essa pergunta para 3 comentaristas de futebol aqui do Rio de Janeiro para falar um pouquinho sobre isso. E vou trazer aqui a palavra dos 3. Primeiro, Ricardo Gonzalez, do Sport TV, Rafael Marques, das rádios Globo e CBN e dos canais Fox Sports, e também Evaldo José, da Super Rádio Tupi. Confere o que falou os 3. O Vasco tem uma boa perspectiva na sequência da Copa Sul-Americana, enfrentando o Defensa e Justiça. O time argentino disputou a Copa Libertadores pela primeira vez na sua história nesta temporada 2020. Chegou em terceiro num grupo em que tinha o Santos e acabou com isso, digamos assim, rebaixado para a Sul-Americana. Tem um treinador, o Hernan Crespo, que foi um grande atacante da seleção argentina, mas que ainda busca também uma afirmação na carreira de treinador. O Defensa e Justiça era mais perigoso, era um time mais interessante quando dirigido pelo Sebastián Beccacece, que hoje está no Racing. Na volta da paralisação pela pandemia, o time jogou 10 partidas, conseguiu apenas 3 vitórias. Não é um adversário que possa meter muito medo no Vasco da Gama. O time brasileiro tem como grande problema, o grande desafio, os desfalques por conta da Covid-19. No ataque, por exemplo, não tem o Talismã Magno e a opção que poderia ser o Ribamar também está fora de combate, assim como o técnico português Ricardo Sapinto. Acho que um caminho para o Vasco se dar bem nesse jogo da Argentina é utilizar alguns conceitos do ramonismo, pegar emprestado algumas estratégias do seu ex-treinador. Um time que era seguro, sem ser covarde e que tinha eficiência para jogar 1 ou 2 bolas para o Herman Cano decidir. Pode tentar fazer isso e, dessa maneira, conseguir um resultado para trazer a decisão para o Rio de Janeiro. Abraço, Emerson, para quem está conectado com a gente aqui nesse Atenção Vascaínos. Eu vislumbro um jogo difícil para o Vasco nessa quinta-feira pela Copa Sul-Americana, a despeito do fato do adversário não estar atravessando, um bom momento no campeonato de seu país. Nós vimos na última terça do jogo do Flamengo contra o Racing como os argentinos tratam a Libertadores da América, principalmente quando enfrentam brasileiros. A mesma lógica vale para a Copa Sul-Americana. A essência da competição é extremamente semelhante. E claro, apesar de não vir bem no campeonato argentino, o Defensa e Justiça vai tentar prevalecer aí o fator campo e se impor de alguma forma diante de um Vasco que nós sabemos que é um time que tem dificuldades de ideias, A parte ofensiva do Vasco ainda está muito desestruturada. Além disso, o fato do Sapinto não poder dirigir o time à beira do gramado também é um fator que precisamos considerar. O jeito energético dele, vibrante, jogando junto com os jogadores, tem sido um fator importante nas últimas partidas do Vasco do Campeonato Brasileiro, e não tê-lo à beira do gramado, de fato, vai ser mais um complicador para o jogo dessa quinta-feira. Imagino que, como tem sido praxe no Campeonato Brasileiro, também na Copa Sul-Americana, o Vasco não vai tomar iniciativa, vai jogar mais no modelo reativo, vai deixar o time da casa tentar criar alguma coisa e se prevalecer, se for o caso, dos contra-ataques. Um jogo truncado, um jogo duro, de pouca inspiração. Agora, pode ser que a questão técnica
prevaleça, no caso de alguns jogadores, e o Vasco volte de Buenos Aires com um resultado positivo, um resultado interessante. Mas, pelo que vem jogando ofensivamente, não tenho tanto otimismo assim. Vislumbro um jogo bem duro e acho que o empate nesta partida contra o Defensa e Justiça não é um mau negócio para o Vasco em termos de projeção na Copa Sul-Americana, Emerson. Alô, Emerson, atenção, vascaínos. Oi, galera, tudo bem? O que esperar desse Vasco nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana? Cara, irregularidade. Essa é a marca do time comandado pelo Sapinto. Um Vasco que é capaz de vencer o Sport jogando fora de casa, que empata em casa com Fortaleza, que empata na Serrinha com Goiás. Esse é o Vasco da Gama que ainda não encontrou o seu ponto de equilíbrio nesse campeonato brasileiro. Agora, pega um adversário, na minha avaliação, frágil. Uma equipe que, pelo campeonato argentino, em 4 jogos tem 2 derrotas e 2 empates, não venceu ainda. A Argentina, é bom lembrar aqui, traz sempre grandes recordações para a torcida Cruz Maltina. E esse time, querido Emerson e amigos do Atenção Vascaínos, esse time tem uma espinha dorsal argentina. Se você pegar o Léo Gil, o Martim Benítez e Germancano, os 3 argentinos são hoje os jogadores mais importantes desse elenco do Vasco da Gama. Se eles estão bem em campo, o Vasco normalmente ganha. Se eles não estão ou não estão bem, o Vasco perde. Boa sorte para o Vascão nesta quinta e um abraço para a galera toda ligadinha aqui. Atenção, vascaínos, que lindo! Deixa eu te mostrar um negócio aqui rapidinho. Sabe o que é isso aqui? Isso é uma camisa oficial de goleiro do Vasco da Gama. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma camisa de concentração. Olha aqui, ó, concentração. Os jogadores vão para a concentração com essa camisa. Essa aqui é outra camisa de concentração, ó, preta, linda, maravilhosa. Isso aqui é uma camisa de concentração da comissão técnica, que o técnico Ricardo Sapinto usa. Para ganhar isso é muito simples. Você entra nos comentários, no primeiro link da 1xBet, faz o seu depósito de R$25, tira um print e manda pra gente, vascaínos, atencão, sem cedilha e sem tio, @gmail.com. Você vai concorrer a esses 4 prêmios. Tem muita gente do Rio mandando, mande também você de fora do Rio de Janeiro. Vai ser um prazer. A 1xBet vai presentear você na próxima segunda-feira. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E o time sub-20 do Vasco perdeu mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Foi derrotado hoje nas Laranjeiras para o Fluminense por 2-1. E olha que o Vasco saiu na frente com esse gol de MT, o Vasco manteve o placar de 1-0 até o finalzinho do jogo e aí um apagão. O Vasco tomou o empate aos 45 minutos do segundo tempo e a virada aos 49 e com esse resultado o Vasco está praticamente fora da próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Pelo menos o time vai brigar por 2 títulos, ainda está vivo na Copa do Brasil Sub-20 e também está na decisão do Campeonato Carioca. Vamos ver se o Vasco consegue pelo menos um título nessa temporada na categoria Sub-20. E para fechar esse AVNews, mais um capítulo da novela A Compra de Benítez. Mesmo com toda essa indefinição e esse imbróglio envolvendo a política do clube, a diretoria atual ainda não desistiu da aquisição do meia argentino. Há uma possibilidade do Vasco buscar uma solução para tentar terminar essa negociação, já que as conversas ainda prosseguem entre Vasco e Independiente. O Vasco tem até o dia 15 de dezembro para exercer a compra de pelo menos 60% dos direitos do jogador. E o Vasco continua as conversas e está buscando uma solução para fazer essa compra. Mas a gente vai ficar aguardando as cenas dos próximos capítulos dessa novela que está dando pano para manga. E agora a hora dos abraços em nome da CG Segurança. Segurança não tem preço e quem vai trazer detalhes de uma promoção muito especial para esse mês de novembro é o nosso Cristiano. Fala daí, vascaíno! Boa noite, amigos e assinantes do canal Atenção Vascaíno. Eu sou Cristiano Gonçalves, venho aqui passar para vocês a promoção relâmpago da Black Friday da CG Segurança Eletrônica. Todos os nossos equipamentos em até 12 vezes sem juros para todos vocês que aprovarem nossos orçamentos e dizer que conheceu a empresa CG Segurança Eletrônica pelo canal Atenção Vascaínos. Tudo em até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito ou em até 15% de desconto à vista.
com todos os materiais e instalações incluídas. Isso vale para todo o mês de novembro. Então não deixe de clicarem lá no nosso site www.cgsegurançaeletronica.com ou nos nossos telefones 2847996 ou 97239-8454. Fale direto comigo. Valeu, Cristiano, e os abraços agora vão ser especiais a todos vocês que estão ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nos prestigiando. Há quase 2 anos estamos aqui batendo sempre papo, trazendo as informações importantes, e eu peço sempre para você dar o like no vídeo. O like é muito importante, se inscreve no canal, recomende o canal, mande o canal, compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, ajude o canal Atenção Vascaínos a crescer ainda mais. Já somos mais de 141 mil inscritos e eu conto com a sua participação, por isso que eu mando um abraço especial a toda a torcida do Vasco nessa quarta-feira, já que a gente perdeu um grande ídolo do futebol mundial, mas amanhã é dia do Vasco jogar e o Vasco precisa conseguir um resultado importante, mesmo jogando fora de casa. É assim que a confiança tem que ser. Vamos lá, para cima do Defensa e Justiça na Argentina amanhã e buscar esse resultado. Ótimo restante de quarta-feira para vocês. Amanhã tem Bom Dia Gigante com o nosso JP Escofano aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, galera. Valeu, um abraço, fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!